Olá, Líder Freitas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aqui dar continuidade ao nosso conteúdo, né? No último vídeo nós falamos aqui sobre a missão dos líderes comerciais e líderes de atendimento, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre boas práticas, para que vocês possam ter uma rotina um pouco mais facilitada. Como vocês estão vendo aqui na minha apresentação, tanto o líder de atendimento quanto o líder comercial possuem muitas funções, né, dentro de loja. E às vezes, sem um planejamento, sem uma organização de atividades, fica quase que impossível de você executar suas funções com plena capacidade, né? Afinal, a rotina do dia a dia de loja é bem intensa. Então, para que você tenha uma facilidade maior em executar suas funções, a gente vai propor aqui boas práticas, tá? Algumas ações que você pode fazer no seu dia a dia para que você consiga se organizar com relação às suas tarefas e possa realizar e ser realmente líder dentro de loja, ter um posicionamento de liderança frente ao seu time, tá bom? Então vamos lá. Boas práticas para manter uma rotina de liderança. Primeiro, pessoal, comece pelo planejamento do dia, tá? O que a gente indica? Chegue 15 minutos antes para que você possa se preparar mentalmente, perdão, e revisar o que vai ser prioridade. Então chega aí uns 10, 15 minutinhos antes, respira e pensa quais são as atividades que você tem para realizar naquele dia e o que é mais importante e o que é mais urgente, tá? Para que você comece fazendo logo o que é mais urgente e depois vai fazendo as outras atividades que também são importantes, mas que não são tão urgentes quanto aquelas que merecem um pouco mais de prioridade. Então, revise indicadores e pendências do dia anterior. Exemplo, RPVAL, abastecimento, conferências de caixa. Né? Então, primeiro você vai revisar o que pode ter ficado dependente do dia anterior, porque já é uma demanda atrasada, né? Então você precisa recuperar esse tempo. E aí, lista 3 prioridades-chave para o dia, que não podem deixar de ser cumpridas. Então, primeiramente, de novo, você vai recapitular se algo ficou pendente do dia anterior para o dia atual, certo? Para que você consiga colocar o que ficou pendente já como prioridade. E aí você vai listar 3 prioridades, tá bom? Que você deve executar no seu dia. Ou seja, são 3 funções, são 3 tarefas, 3 atividades que não podem ficar para o próximo dia. Que são 3 coisas que têm que ser realizadas no dia atual. Então, a primeira coisa é isso: listar o que é prioridade de execução naquele dia. Depois, você vai estabelecer checkpoints fixos, tá? Como assim? Você vai estabelecer o que você deve fazer pela manhã, o que você deve fazer no meio do dia e o que você deve fazer no final do seu expediente, tá? Para que você organize o seu dia em 3 partes, tá bom? Então, vou dar um exemplo aqui. Pela manhã, o líder comercial ele pode conferir a arrumação e abastecimento logo na abertura de loja. E o líder de atendimento ele pode já imprimir e distribuir o RPVAL, né? Afinal, a gente tem que atualizar os nossos preços da sessão para que não dê diferença, né? Quando o cliente chega para comprar o produto. Então, a distribuição do RPVAL tem que ser feito logo na manhã, na abertura da loja, né? E também verificar a abertura de caixas. Afinal, os caixas têm que ser abertos para que os clientes possam passar as suas compras, né? Então, aqui a gente já delimita o que o líder comercial e o líder de atendimento podem fazer já no início dos seus dias, né? Ali no meio do dia, né, você pode fazer uma breve checagem com a equipe sobre o andamento das tarefas. Então, por exemplo, o líder de atendimento ele imprimiu e distribuiu o RPVAL para todos os operadores. Então, ele vai checar com esses operadores se esses preços já foram atualizados, se não, o que está faltando, ou então por que ele não está atualizado ainda. O líder comercial ele vai verificar com os seus operadores se as sessões já estão abastecidas, se já estão arrumadas, né? Então, na manhã você vai listar o que é prioridade e direcionar isso para os seus liderados. No meio do dia, você já deve fazer o primeiro acompanhamento para saber se essas atividades que você repassou está sendo realizada, tá bom? E no final do dia, você vai revisar se as metas e tarefas do dia foram cumpridas, né? E garantir a organização para o próximo dia. Então percebam que você tem uma série de atividades meio globais, vamos dizer assim, do que fazer nos 3 turnos, né?
Pela manhã, você vai distribuir o que é mais urgente, tanto para você quanto para os seus liderados. No meio do dia, você vai checar com você mesmo e com o seu time se as tarefas que estavam previstas para serem realizadas foram concluídas ou estão sendo concluídas, né? E no final do dia, você vai revisar se todas as atividades que você determinou para serem feitas naquele dia foram realizadas e você já vai garantir um planejamento para o próximo dia. Já vai listar o que você precisa fazer no dia seguinte para que amanhã, no outro dia, quando você chegar em loja, você tenha isso de maneira visual, tá bom? Parte 3, né? Então, terceiro passo, padronize tarefas repetitivas. Exemplo, use checklists para rotinas diárias, seja de abertura, limpeza, precificação ou fechamento de caixa, por exemplo. Mantenha processos claros para atividades críticas, exemplo de sangrias, trocas, devoluções ou abastecimento. E siga o padrão dos processos de loja para treinar novos colaboradores com rapidez. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Quando você for treinar um novo colaborador, você tem que treiná-lo com base no processo que tem que ser feito dentro de loja. Jamais ensine algo que seja fora do processo, porque ele vai aprender da maneira errada. Aprendendo da maneira errada, gente, ele vai executar de maneira equivocada também, tá? E isso gera um gargalo para a operação de loja. Então, sempre que você for ensinar algum liderado sobre algum tipo da operação de loja, ensine no processo correto, tá bom? Seguindo, inclua momentos de liderança ativa. Então, reserva um dia, um tempozinho ali, 5 minutos, 10, 15 minutos do teu dia, para dar um feedback rápido ao teu time, seja positivo, seja um feedback corretivo. Lembrando, tá? Feedback positivo a gente dá no coletivo, a gente dá esse feedback em público. Feedback negativo ou feedback corretivo, como eu gosto melhor de chamar, a gente dá no individual, a gente chama a pessoa no cantinho e fala com ela sobre o que ela pode estar melhorando, tá? Então é só para vocês terem noção de como vocês podem dar esses feedbacks. Estimule sugestões de melhoria vinda dos colaboradores. Então, muitas vezes, você chega no seu liderado para ver se ele está executando a função e ele diz assim, poxa vida, Daniel, eu executei aqui, mas não ficou tão bacana. E aí você pergunta para ele, beleza, João, mas o que é que você sugere para a gente poder fazer para que fique visualmente melhor essa exposição? Então, estimule sugestões do liderado de vocês, tá? É muito importante que a equipe de vocês tenha essa abertura de dar ideias, e como eu falei para vocês no início, reconheça publicamente o que vocês entendem. A gente reconhece e a gente corrige maus desempenhos individualmente, tá bom? E aí, gente, para finalizar, para não ficar um vídeo ainda falando sobre as práticas de liderança, vamos falar sobre monitoramento e ajuste. Tá? Então, primeira coisa, revise a rotina semanalmente. O que funcionou? O que pode ser mais rápido? O que pode ser mais ágil, né? Não tira um dia da tua semana, pode ser uma semana, seja no sábado, e faz aí uma visão de como que aconteceu na semana inteira. Vê o que funcionou, o que não funcionou e ajusta isso para a próxima semana, para que a gente consiga sempre ir melhorando, tá? Adapte o planejamento e a demandas sazonais, promoções ou campanhas. Lembrando, a gente tem meses aí muito corridos, né? Mês de Dia das Crianças, mês de Dia das Mães, Black Friday no final do ano. Então, você tem que adaptar o seu planejamento de acordo com a demanda, de acordo com a sazonalidade daquele período, tá? E por último, pessoal, cuide do seu ritmo pessoal. Evite apagar incêndios no dia do todo. Desgasta, né? Desgasta você fisicamente, desgasta você mentalmente. Tem que sempre estar acabando com o Como é que a gente evita apagar incêndios? Você tem que deixar um cronograma de atividades, né? Para que a gente não só sempre fique resolvendo problemas. E defina pausas estratégicas para manter energia e atenção, tá? Então, pessoal, sei que é muita informação, né? A gente trouxe aqui um passo a passo de como você pode montar o seu planejamento e ter uma rotina de liderança mais assertiva, né?
Então, de novo, se preciso, pausa o vídeo, faz as suas anotações, ou então volta o vídeo novamente, escuta novamente o que eu falei de maneira mais tranquila, para que você tenha isso internalizado dentro de você e para que você possa aplicar também dentro da loja, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessas boas práticas, tá bom? E aí eu volto com vocês no próximo vídeo com mais conteúdo sobre liderança, tá bom? Então, um abraço, pessoal. Tchau, tchau.